Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Estamos chegando no final das aulas das lesões dos membros inferiores, né? Então nós estamos bem distal já. Hoje nós vamos falar sobre as lesões de tornozelo, fraturas de tornozelo e na sequência a última aula de membro inferior são as fraturas dos ossos do pé, tá? Então, hoje nós vamos dar duas aulas, uma delas, um dos assuntos são, na verdade é um mecanismo de trauma, que é o entorse de tornozelo, e nós vamos ver que ele está relacionado com uma série de lesões, tá? Com uma série de diagnósticos, uma série de doenças, né? Tá? Então, o entorse de tornozelo, as lesões ligamentares de tornozelo, que são condições cotidianas, todos os dias de atendimento, né? E na sequência as fraturas de tornozelo, tá? Vamos ampliar aqui a tela, tá? Bom, aqui está, então, o assunto inicial, os entorses de tornozelo. E, repetindo, são lesões decorrentes de um mecanismo que é o entorse de tornozelo, muito frequentes, né? Então vejam só aqui alguns dados estimativos, né? Um entorse por inversão a cada 10 mil pessoas. Então Cascavel com 330 mil habitantes, nós teríamos que ter aí 33 entorses por dia, tá? Isso é bastante. Até 20% das lesões de esporte, tá? Isso pode corresponder a de 7 a 10% dos atendimentos ortopédicos no pronto-socorro, né? Tá? E a grande maioria desses entorses compromete a região, a face lateral do tornozelo, as estruturas laterais, maléolo lateral, complexo ligamentar lateral. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa anatomia um pouquinho mais para frente, tá? Quais são as consequências de um entorse de tornozelo? Bem, o entorse é um mecanismo, né? O entorse é um mecanismo de lesão. Então, nesse mesmo mecanismo de lesão, ele pode provocar uma série de lesões. Desde uma distensão ligamentar, que é a lesão mais simples, né? Uma lesão do grau 1, como a gente vê aqui embaixo. Um entorse mais simples, só distende o ligamento, dói, incha, alguns dias para ficar 100%. Até mesmo uma fratura luxação, que é a lesão mais grave, com ruptura ligamentar, com ruptura capsular, fratura, incongruência da articulação, necessidade de cirurgia em caráter de urgência. Tá? Então esses são os dois extremos, mas aí no meio desses dois extremos nós temos as fraturas, que podem ser unimaleolar, bimaleolar ou trimaleolar, fratura luxação, como eu já falei. Tá? Fraturas à distância do tornozelo, como por exemplo fratura do colo da fíbula, ou a fratura da base do quinto metatarsiano, e aqui nós temos que tomar cuidado para não deixar essas fraturas, essas lesões passarem de forma despercebida, né? Tá? As lesões ligamentares do tornozelo, grau 1, que é a lesão mais simples, ou grau 2, que é a lesão, é uma distensão com rupturas parciais, rupturas de fibra do tornozelo, e a lesão grau 3, que é a ruptura completa, que pode exigir reparo e que tem chance de deixar, de não cicatrizar e gerar uma instabilidade futura, com necessidade futura, inclusive, de tratamento cirúrgico. Tá? As lesões osteocondrais, as impacções, porque faz o entorse e um osso pode impactar no outro, pode acontecer um afundamento osteocondral e esse afundamento trazer consequências futuras, consequências crônicas, né? Tá? A fratura luxação, como eu já falei. Vamos na sequência aqui. Tá? Então, revisando a anatomia do tornozelo, esse aqui é um desenho, né? Estrutura óssea e ligamentar. Nós temos basicamente dois complexos ligamentares, de fato são três, a sindesmose é o terceiro, nós vamos falar sobre ela adiante. Tá? Esse aqui é o complexo ligamentar medial, que é o complexo do ligamento deltoide, ele está aqui, tá? É o ligamento que une a tíbia aos ossos do tarso, ao talos, que está escondidinho aqui, ao calcâneo,
né, ao navicular, etc. Então, é um complexo ligamentar muito exuberante, né? São vários folhetos superficiais e profundos. Esses folhetos eles são em camadas, tá? E esse ligamento é o ligamento mais forte do tornozelo. Esse é o ligamento mais forte do tornozelo. Dificilmente ele rompe, né? Tá? E a ruptura dele acontece quando existe um entorse em eversão, quando o pé ele gira para fora, né? O desvio é lateral do pé ou do tornozelo. Então é assim que pode acontecer a ruptura do ligamento deltoide que está aqui, né? Tá? Essa outra, então a gente vê que de fato o ligamento deltoide ele é mais resistente porque vejam aqui a quantidade de folhetos do ligamento, o tamanho deles, né? Na face medial e na face lateral é assim, ó. São ligamentos menores, mais delgados, eles são mais numerosos talvez, mas eles são mais finos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, esse aqui é o osso, a fíbula, né? Nós temos o ligamento talofibular anterior, o talofibular posterior. Esse aqui é o primeiro que estraga. Esse aqui é o primeiro, é o mais delgado, é o mais fininho, é o menos resistente, é o que rompe com mais facilidade, né? Os ligamentos tibiofibulares, são esses aqui, o anterior e o posterior, que fazem parte de uma articulação que a gente chama de sindesmose. Para frente ela vai voltar no assunto da aula, tá? Também nós temos o ligamento calcâneo fibular, tá? E os outros ligamentos que unem o calcâneo com o cuboide, o calcâneo com o navicular, enfim, esse aqui é o complexo ligamentar lateral, tá? Essa aqui é a tal da sindesmose. A sindesmose é uma articulação que nós temos, ela está escondida aqui, ó, entre a tíbia e a fíbula, né? Então ela é formada pela membrana interóssea, essa membrana que começa na parte distal do tornozelo e vai até a parte proximal lá no joelho, tá? O ligamento tibiofibular anterior, o ligamento tibiofibular posterior, tá? Tem um ligamento que a gente chama de interósseo que está ali dentro, que é o ligamento próprio da sindesmose em si, né? Tá? E essa articulação ela é muito importante, porque é essa articulação que dá o formato em cela do tornozelo. Então o tornozelo ele tem um formato em cela. Isto aqui é a cela, que é o talos, e os maléolos, os ossos da perna, a fíbula e a tíbia, elas funcionam como um cavaleiro em cima desta cela que é o talos. Por isso que ela tem esse nome, esse apelido, né? Ela é uma articulação em cela, tá? E quando existe a quebra dessa cela, quebra uma das pernas do cavaleiro, tanto essa aqui ou essa aqui, né? Então existe instabilidade da articulação, né? Tá? Como é que acontece uma lesão ligamentar ou fratura de tornozelo? É pelo mecanismo torsional. Faz um mecanismo torsional, entorse. E aí tem várias combinações, nós vamos ver lá adiante na fratura de tornozelo, uma classificação que se chama classificação de Laug-Hansen, tá? Que é uma classificação que leva em consideração o mecanismo da lesão, os momentos, os passos do movimento que pode gerar a lesão. Então ela é bem complexa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês tenham uma noção dessa complexidade, mas de maneira nenhuma a necessidade de memorizar isso, etc. Tá? Aqui tem uma situação especial que quando existe uma lesão ligamentar, de qualquer ligamento, de qualquer articulação, existe a perda temporária de uma capacidade dos ligamentos, de uma propriedade dos ligamentos que a gente chama de propriocepção. O que é a propriocepção? A propriocepção é a capacidade do corpo de captar informações de como está o posicionamento dessa articulação, de quanto de força ela está sendo aplicada, recebendo ali do corpo humano, né? Que tipo de terreno o paciente está pisando, etc. Então, na verdade, todos os ligamentos eles têm a função estrutural de manter os ossos no lugar, mas eles têm essa função de sensor, é um sensor para o cérebro para fazer as acomodações das articulações conforme a necessidade. Além de ter a função também de levar nutrição para o osso, como nós já vimos que o osso é um tecido pobre, enfim, né? Então a propriocepção ela sempre se perde neste tipo de entorse, né?
Que tipo de manifestação clínica, que tipo de queixa, que tipo de sintoma um paciente que sofre entorse de tornozelo vai ter? Bem, o principal deles é dor. A segunda é edema, então ele tem dor, ele tem edema. Com o passar do tempo ele vai ter formação de equimose, vão aparecer equimoses ali, né? Tá? Muitas vezes ele vai ter incapacidade para deambular, mas às vezes ele chega andando, mancando, com ajuda, com muleta, etc, né? Tem que ter um histórico de trauma, isso é muito nítido, o paciente chega dizendo, olha, eu torci, e você pode perguntar para ele que tipo de entorse foi, né? O pé para dentro, o pé para fora, já para você tentar buscar qual lesão ele sofreu, qual ligamento ele machucou, qual osso ele machucou, enfim, né? Tá? E às vezes ele vai ter dor ou lesões num lugar à distância do tornozelo. Por exemplo, uma lesão na parte proximal da perna, perto do joelho. Então, e ele não vai se queixar de dor. E para que a gente não deixe passar um diagnóstico desconhecido, é muito importante questionar o paciente e fazer a palpação de todas as estruturas para evitar que a gente deixe passar em branco uma lesão, né? Existem alguns testes especiais, por exemplo, que a gente faz, né? Aqui ó, o teste de squeeze. Squeeze é uma palavra em inglês de apertar, né? O squeeze você aperta, tá? Você aperta, por exemplo, aqui o terço médio da perna e ele pode ter dor lá embaixo. Por quê? Porque ao apertar aqui eu estou mexendo na fíbula, principalmente, toda a membrana interóssea, ele vai ter dor lá embaixo. E às vezes é o contrário, ele vai ter dor aqui em cima, né? Então o teste de squeeze ele serve para a gente detectar dor à distância da onde eu estou palpando. É lógico que ele torceu o tornozelo, e se ele torceu o tornozelo e eu apertar aqui embaixo, ele vai ter dor aqui, né? Mas o teste de squeeze não é isso que ele quer investigar, né? Tá? Existem outros testes especiais, teste de Cotton, etc. Isso aqui é um teste mais específico para residente, para o ortopedista, né? Tá? A gente acaba não fazendo isso no pronto-socorro. O que interessa para nós é palpar. Eu vou avançar aqui um pouquinho. Eu acho que não está nessa aula aqui, mas vai estar na sequência. O que interessa para nós é palpar todas as estruturas para não deixar uma lesão passar. Porque nós estamos falando de atendimento de pronto atendimento, de pronto-socorro. O que eu vou fazer no pronto-socorro? Nós precisamos fazer o diagnóstico da lesão, imobilizar e encaminhar o paciente para um tratamento definitivo. Seja eu atendendo e me encaminhar para mim mesmo no atendimento do consultório, ou eu atendendo e encaminhar para um médico especialista, ortopedista, especialista em pé e tornozelo, etc. Então, a gente não pode deixar passar a lesão ligamentar, né? Isso aqui é um teste que a gente chama de teste da gaveta. Teste da gaveta. Então observe aqui na foto. A mão direita do examinador está sustentando a perna e a mão esquerda está puxando para frente. Então isso vocês podem fazer num colega um no outro, né? E se existe uma lesão ligamentar, nós vamos perceber que esta parte distal do pé, ela se movimenta, vem para frente e depois volta. E se fizer um estudo radiográfico dinâmico, o que acontece é isso aqui, é como se subluxasse o talos. Então ele faz uma excursão, de certa forma, grande, é muito difícil passar despercebido. O que acontece é que às vezes a pessoa tem um aumento da elasticidade ligamentar, aí você examina e pode achar que tem uma lesão ligamentar. Daí é importante você examinar o lado contralateral, porque se for simétrico e indolor, é constitucional daquele paciente, né? Tá? Como exame de imagem, bem, a gente vai fazer sempre um exame de radiografia. Apesar de que num outro slide que nós vamos ver, tem lá as recomendações de quando fazer raio-x ou de quando não fazer. É um exame muito barato, que fica pronto o resultado na hora e que então não tem por que não fazer. Então a gente acaba fazendo sempre, a gente olha as medidas, as relações, porque se ele fez um entorse, eu não sei nem mesmo se ele sofreu uma fratura. Então pode ser que tenha uma fratura oculta ali, então eu vou fazer a radiografia sempre, né? Então existem algumas medidas que a gente faz, todas essas linhas, todos esses pontos aqui são medidas, né? Então a medida aqui de A para B, ela tem um determinado valor, a de C para B também, né? Então a medida E e F é muito importante, a gente chama isso aqui de espaço claro medial, tá aqui, é o espaço que tem que existir entre o talos e
e a tíbia. Esse espaço ele tem que ter mais ou menos 4 milímetros, mas é óbvio que se eu pegar uma pessoa de 1,60 m e uma pessoa de 2 metros de altura, vai ter uma variação. Então o que interessa para nós é que ele seja simétrico aqui, né? Tá? E sempre procurem observar se existe o paralelismo necessário entre a articulação da tíbia com a articulação do talos. Se isso está paralelo, ótimo. Agora, se existe uma inclinação, né? Onde é que está a minha câmera? Tá? Se existe uma inclinação do talos para um lado ou para o outro, quer dizer que existe uma lesão, ou lesão óssea ou lesão ligamentar. Então, o médico ortopedista, quando avalia um tornozelo, ele faz um cálculo rápido, uma análise rápida dessas imagens ali para buscar uma lesão que vai exigir um tratamento específico, né? Tá? A imensa maioria melhora. A imensa maioria melhora com imobilização provisória, com fisioterapia, o ligamento cicatriza, ou se ele não cicatriza, os outros ligamentos compensam, tá? Mas existe uma porcentagem, que ela está muito mais perto dos 20% aqui, de que essa lesão ela não cicatriza, ela gera entorse de repetição, gera dor crônica, etc. E o paciente vai precisar de uma intervenção, tá? Então é o seguinte, como regra, jamais nós vamos operar uma lesão ligamentar de tornozelo na fase aguda. A não ser uma lesão grau 3, que subluxou, que abriu a articulação, né? Por quê? Porque tem grande chance, 80% de chance dessa lesão cicatrizar, o paciente escapar dessa cirurgia, tá? Mas existem exceções, então são essas que eu disse, lesões mais complexas, com instabilidade grosseira, com alteração radiográfica já, então essas podem receber indicação de tratamento cirúrgico imediato, mas como regra é tratamento conservador, imobilização, gelo, par de muletas, etc. 15, 20 dias esse ligamento ele já está com algum grau de cicatrização que suporte peso, daí ele vai fazer fisioterapia, né? Tá? Existe uma classificação que a gente utiliza bastante no dia a dia, tem várias delas, tem a classificação desse cara aqui, tem uma classificação que se chama classificação ANA, mas ela é a mesma, né? Então, independente se é a classificação do fulano, do ciclano, do beltrano, eu utilizo a classificação e eu digo o seguinte, que um estiramento ligamentar é uma lesão do grau 1, ele só fez uma distensão do ligamento. Quando tem uma distensão com ruptura de fibras do ligamento ou quando tem uma lesão incompleta do ligamento, eu vou dizer que ela é uma lesão do tipo 2. E quando tem uma lesão ligamentar completa, complexa, total, eu vou dizer que é uma lesão do tipo 3. Bah, mas como é que eu faço para diferenciar uma da outra? É subjetivo. Então, assim, como eu faço no dia a dia? Lesão com instabilidade ligamentar, eu faço o teste da gaveta, eu faço o teste do estresse, que eu pego o pé e giro, e existe uma movimentação assimétrica em relação ao lado contralateral, então, uma lesão grau 3, tá? Quando não tem essa instabilidade, ela é grau 1 ou grau 2. Como é que eu diferencio o grau 1 do grau 2? Pela quantidade de edema, pela quantidade de dor, pelo tamanho da equimose. Edema leve, dor leve, pouca equimose ou nenhuma equimose é grau 1, então acho que grau 1 é o mais comum. Dor um pouco mais forte, dificuldade no exame físico, porque o paciente se queixa de dor, equimose maior, edema maior, grau 2. Tudo isso desde que não tenha instabilidade, né? Tá? Então aqui revisando o tratamento, grau 1 e grau 2, imobilização, né? Por 3 semanas, enfim, tá? Depois reabilitação fisioterapêutica para recuperar mais rapidamente aquilo que nós falamos que é a propriocepção, né? Tratamento cirúrgico. Quando eu vou indicar um tratamento cirúrgico primário, ali no momento do diagnóstico de entorse, quando existe uma luxação, luxou, tirou a articulação do lugar, saiu do lugar, tá? Aí rompeu todos os ligamentos, cápsula, etc. Lesões completas associadas a fraturas, daí é tratamento cirúrgico. É a exceção. É muito difícil, é a minoria dos pacientes, tá? Ou no paciente que sofreu entorse, grau 1 ou grau 2, que tratou lá adequadamente, usou gesso, usou órtese, fez a fisioterapia, mas ele continua com dor, ele continua com instabilidade. Bem, então ele tem uma lesão que não cicatrizou. Ou uma lesão ligamentar, ou uma lesão osteocondral, ficou uma lesão na cartilagem ali que está raspando quando ele faz o movimento
Então essa lesão ele vai precisar de uma cirurgia para resolver ela, tá? Então este aqui é o assunto da lesão ligamentar do tornozelo, relacionada aos entorses, enfim. Eu vou pausar aqui e eu vou já na sequência introduzir o assunto da outra aula, que é a fratura do tornozelo. Só um instantinho, pessoal.